Antes de começar o vídeo, pessoal, só uma correção que eu falei ontem, né? Sobre a questão do judaísmo, né? Do segundo templo. O templo de Herodes não é o terceiro templo. O templo de Herodes é uma expansão do segundo templo, tá? Então, só queria falar isso. Que, na verdade, o templo de Herodes continua sendo o segundo templo, por isso que é considerado ainda o judaísmo do segundo templo, tá bom? Muito obrigado, vamos pro vídeo. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma. Antes de começar o vídeo, pedir para vocês para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem também no canal, porque grande parte das pessoas, a maioria das pessoas, mais de 50%, assistem e não estão inscritas. Então, por favor, deem essa força pra gente. A gente está aqui fazendo conteúdo, esforçando para passar de um conteúdo proveitoso, né, que possibilite uma edificação mútua, né? Tanto eu poder edificar vocês de certa forma e também vocês darem feedback pra gente, falar alguma coisa, corrigir se precisa, tá bom? Então é isso, pessoal. O que eu vou começar a falar hoje? Eu vou começar uma nova série para padronizar os assuntos, tá? E da mesma forma como eu fiz ontem, hoje eu vou começar a falar sobre outro tópico, né? Outra matéria da teologia, que é a teologia sistemática, tá? A grosso modo, o estudo da teologia se divide em três divisões maiores, né? Que é a teologia sistemática, a teologia histórica e a teologia bíblica. A teologia bíblica é estudo das doutrinas com base nas escrituras, né? Buscando sempre uma ordem bíblica, de livros bíblicos, também buscando sempre compreender a historicidade dos livros, a origem dos livros, tá? Essa é a teologia bíblica. A teologia histórica, ela sempre busca entender o andar das doutrinas durante a história. E a teologia sistemática, que a gente vai começar hoje, ele busca sempre compreender as doutrinas bíblicas de um modo organizado e sistematizado, como o próprio nome diz. Uma ordem lógica que nos ajude a compreender e formular uma linha teológica, uma ordem doutrinária, que nós venhamos a ter uma convicção, né, que não é cega, que a gente compreenda de fato o que acreditamos, tá? Então, essa forma que se divide a teologia. Teologia, via de regra, o nome, né, teologia, significa estudo de Deus, né? O logos, palavra, teo, Deus, o estudo de Deus. Então, basicamente isso, teologia sistemática, estudo de Deus, sistemático ou organizado, tá bom? Então, a gente vai começar. Primeiro, eu usei, tá, os tópicos, a ordem da teologia sistemática do Berkhof. Eu não li, eu li ele todo, mas eu não li ele para fazer esse conteúdo. Eu só separei os tópicos e acompanhei os tópicos para ficar mais fácil a exposição, tá? Mas o conteúdo mesmo fui eu que escrevi, porque a gente vai lembrando durante os tópicos, a gente vai estudando, então cada tópico eu mesmo escrevi minha opinião, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai falar é a teontologia, que é o estudo do ser de Deus, tá? Então vários pontos aqui que eu vou explicar vão expor de modo sistemático quem é Deus, o que é Deus, tá? E a primeira pergunta que levanta, né, durante, né, para começar, né, o que a gente precisa saber para fazer a teologia? Deus existe? Esse é o primeiro ponto, a primeira pergunta que tem que ser respondida. Deus existe? E como a gente entende, né, como a gente pode justificar que Deus existe? Eu separei aqui alguns argumentos, tá, que durante a história tentaram provar que Deus existe. O primeiro argumento é o ontológico. Ontologia significa propósito, destino, tá? Então a ontologia, então a gente sabe que Deus existe porque nós temos a compreensão de que em tudo há uma coisa perfeita. Por exemplo, o bom há o perfeitamente bom, que é o alvo, né, de tudo que é bom. Tudo que é bom tem o alvo de ser perfeitamente bom. É o propósito de ser perfeitamente bom. Tudo que é, digamos, puro tem o propósito de ser perfeitamente puro. Então, essa noção de que temos de que tudo tem uma ideia que vem de Platão, na verdade, né? Toda
tudo que existe tem uma ideia que é a perfeição dessa coisa que existe, tá? Então, argumento ontológico serve desse ponto, de que por termos a ideia de que existe algo perfeito, algo para ser perfeito precisa ser existente, tá? Então, necessariamente, o perfeito existe e o perfeito é Deus. Então, esse é o primeiro argumento. Segundo argumento, o cosmológico. Tudo que existe tem uma causa. Tá? Tudo que existe não tem uma causa. Eu existo porque meus pais se reproduziram e por aí vai. Porque sempre vai haver, na verdade, necessariamente tem que haver um causador não causado. Ou, como diz na filosofia grega, um motor não imóvel, um motor não movido, um motor imóvel, que é o Deus, né? Que é a causa não causada. Tá? Terceiro argumento, o teleológico, que entende da seguinte forma, que tudo que existe no mundo revela que foi criado por uma inteligência superior, porque tudo tem uma ordem, tudo tem uma harmonia, tá? Tudo tem um propósito específico. Então, por revelar uma inteligência, tudo que existe, pela criação revelar uma inteligência superior, demonstra um propósito, uma harmonia, então Deus existe. Esses são os argumentos, tá? Eu só estou expondo os argumentos. E o quarto argumento, né, que é o último que eu separei aqui, é o argumento moral. Porque se sabemos que há bem, então pressupõe-se a existência do summum bonum, que liga muito com um argumento ontológico, tá? O summum bonum, que é o totalmente bom. Eu também levo para o outro lado, por exemplo, se há uma moral, então pressupõe-se que a gente recebeu essa moral de algum lugar, né? A gente não simplesmente absorveu do contexto, né? Então é isso, gente. Essa é a primeira. Então, Deus existe? Tem um dos argumentos. Comece formando a teologia com o fato de se Deus existe ou não. Se Deus não existe, já abandona a teologia, entendeu? Se para você Deus não existe, já abandona a teologia. Se para você Deus existe, pense como que ele existe, por que ele existe, qual as evidências disso, tá? E sempre deixando bem claro que a principal evidência que Deus existe é a experiência pessoal, tá bom? Segunda pergunta, e eu vou fechar só com essas duas perguntas mesmo, senão fica muita coisa. 2 ou 3, talvez eu comece a terceira, mas vamos lá. Segunda, Deus é conhecível? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Temos que separar em 2 termos, que na teologia a gente separa 2 termos, que se Deus é conhecível ou compreensível, ou se Deus é cognoscível, ou nós somos capazes de conhecê-lo de certa forma limitadamente, tá? E sim, Deus ele se mostra, né? Ele se revela a nós e nós conseguimos compreendê-lo, mas não conseguimos compreendê-lo no total, porque Deus ele tem sua imanência, mas ele é transcendente. Então o que nós conhecemos de Deus é o que ele revela a nós, é limitado pela revelação dele a nós, tá? E há 2 formas, ou 2 tipos de revelação, que na teologia a gente entende como revelação geral e revelação especial, que são as 2 formas que Deus se revela a nós. A geral, ou a natural, dependendo da teologia sistemática que você lê, é a revelação que Deus se dispôs a revelar na natureza ou no coração naturalmente do homem, como por exemplo a moral, como eu já citei antes, a natureza, o famoso livro da natureza, né? Que nos classicismo antes eles acreditavam que havia 2 livros, né, que Deus se revela, que é as Escrituras e a natureza. Então a natureza também é revelada. Isso é a revelação geral. Todos têm a capacidade de alcançar Deus ou entender o Deus nos termos dessa revelação geral, tá? Ou natural. E a segunda revelação é a revelação especial, que é a revelação especial. Deus revela nas Escrituras pela experiência pessoal, tá? Não adianta ler as Escrituras sem que o Espírito Santo haja, tá? E sem o Espírito não há revelação especial. Porque as Escrituras, elas revelam a redenção, revelam a história da redenção. Só que quem aplica a redenção é o Espírito, tá bom? Então essa é a revelação especial. Revelação especial é a aplicação da redenção do Espírito a nós, tá bom? E brevemente eu vou começar o terceiro ponto, que é a relação do ser e atributos. Não vou falar de fato do ser e dos atributos, mas eu vou falar da relação deles. Porque é importante a gente entender
Primeiro, Deus é espírito. E segundo, Deus, ele não tem amor, ele não tem justiça, ele é amor, ele é justiça. Isso é importante a gente entender, que os atributos de Deus não são características de Deus. Atributos são o que ele é. Então Deus é amor, Deus é justiça, Deus é sabedoria. E todos os atributos dele, ele é plenamente aquilo, entendeu? Ele é plenamente justo. Quando Deus se ira, Deus é plenamente e corretamente irado. Quando Deus... entendeu? Tudo isso, ele é plenamente isso. Porque a ira, na verdade, não é... não sei porque eu citei ira, mas a ira, na verdade, é uma consequência da justiça, tá? Porque a ira não é um sentimento irracional como nós homens sentimos. Isso também é importante citar, que as escrituras revelam Deus em termos antropomórficos. O que significa isso? Que, por exemplo, quando na Bíblia diz que Deus se arrependeu, ou Deus mudou de ideia, não, ele não mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Isso aí é totalmente ilógico pelos atributos que nós vamos estudar dele. A questão é que nós, em termos humanos, temos que entender Deus. E a Bíblia revela Deus em termos humanos. Porque a mão de Deus estava sobre ele, ou os olhos de Deus estavam sobre ele. E Deus não tem olho, Deus não tem mão. Só que a forma como nós entendemos Deus é revelado em termos antropomórficos, tá bom? E vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, é isso. Pessoal, esse foi um começo da teontologia. Eu vou explicar mais, vai ter mais pontos, né, sobre Deus e tal. Mas se eu falar muito também, se eu falar cada parte da teologia, eu falar tudo, vai ficar muito grande o vídeo. Então eu vou tentar resumir o assunto para conseguir expor de forma adequada, sem extrapolar a memória do meu aparelho, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir, um beijão, até o próximo vídeo.